Olá, meu querido, minha querida, na expectativa aí do exame amanhã, eu sou Andréa Brita e nós vamos fazer aí uma revisão do Estatuto da OAB, não é verdade? E torcendo para você aqui do estúdio IED, a equipe hoje reunida o dia inteirinho, para dividir esse momento de ansiedade com você, mas seguros e certos que essa é a sua vez. Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Eu vou começar falando dos órgãos da OAB, porque é uma estrutura, né, quando a gente fala do estatuto, nós não estamos, né, dentro do judiciário. Nós estamos dentro de uma estrutura administrativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, são órgãos da OAB. O Conselho Federal, as subseções, também chamadas de conselhos seccionais, a subseção, as subseções e as caixas de assistência. O Conselho Federal, ele tem âmbito nacional. Então, dentro do Brasil, ninguém pode mais, ninguém manda mais do que o Conselho Federal, quando o assunto é OAB. O Estatuto diz que o Conselho Federal terá sua sede na capital da República. Portanto, hoje, a sede do Conselho Federal fica em Brasília. Abaixo do Conselho Federal e, portanto, de âmbito estadual, estão os conselhos seccionais. Os conselhos seccionais estão dentro do Estado e são, na estrutura do OAB, o órgão máximo dentro da estrutura da OAB no Estado, conselhos seccionais. Como eu estou falando aqui de Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais, e é aqui em Belo Horizonte que nós temos o nosso Conselho Seccional Mineiro, porque o Estatuto diz que o Conselho Seccional terá sede na capital do estado. E abaixo dos conselhos seccionais, nós temos as subseções. Cuidado, porque o Conselho Federal é de âmbito nacional. Os conselhos seccionais são de âmbito estadual. E as subseções são de âmbito regional, não são de âmbito municipal. Cuidado, não são de âmbito municipal, são de âmbito regional. Portanto, uma subseção pode ser formada por mais de um município, por um município e parte de outro município, correto? E, a par disso, eu não coloquei aqui no esquema, mas são órgãos da OAB, o Conselho Federal, o Conselho Seccional, as subseções e a Caixa de Assistência. A Caixa de Assistência está ligada ao Conselho Seccional, é o Conselho Seccional que cria, que instala a Caixa de Assistência no Estado, mas cuidado, porque o Conselho Seccional só pode instalar a Caixa de Assistência se o Conselho Seccional possuir mais de 1.500 inscritos, correto? Então, isso, em 1994, 1.500 inscritos, podia até parecer muita coisa. Hoje, ficou até engraçado você falar de 1.500 inscritos num Conselho Seccional, não é verdade? Mas, atenção, considerando que é o Conselho Seccional que instala, ele tendo mais de 1.500 inscritos, a Caixa de Assistência, se houver uma dissolução da Caixa de Assistência, todos os ônus e todos os bônus da Caixa de Assistência retornam ao Conselho Seccional. Cuidado, que o examinador, quando ele faz essa pergunta, ele gosta de colocar, quando há dissolução da Caixa de Assistência, que os ônus e bônus vão ao Conselho Federal. Não, porque quem cria, quem instala a Caixa de Assistência é o Conselho Seccional. Então, no caso de sua dissolução, os seus ônus e bônus vão ao Conselho Seccional. Atenção! Desses órgãos, Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção e Caixa de Assistência,
O único que não tem personalidade jurídica é a subseção. Conselho Federal tem personalidade jurídica, Conselho Seccional tem personalidade jurídica, Caixa de Assistência tem personalidade jurídica, subseção não tem personalidade jurídica. E ainda sobre os órgãos, atenção! O Tribunal de Ética e Disciplina está ligado ao Conselho Seccional. Só o Conselho Seccional tem TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina. Conselho Federal não tem TED, subseção não tem TED e Caixa de Assistência muito menos tem TED. O Tribunal de Ética e Disciplina, que é vinculado ao Conselho Seccional, não é órgão. Por favor, se o examinador fizer uma pergunta sequinha, curtinha assim, são órgãos da OAB. Toda opção que tiver o Tribunal de Ética e Disciplina, o TED é falsa, porque o TED não é órgão. Outra questão que o examinador ama é a competência do Conselho Seccional e a competência do Tribunal de Ética e Disciplina. O Tribunal de Ética e Disciplina tem competência para julgar e os conselhos seccionais têm competência para punir. Andréia, não entendi. Simples. Numa comarca onde eu tenho a vara criminal e a vara de execução penal, o juiz da vara criminal julga, mas quem executa a sentença do juiz da vara criminal, depois que ela transita em julgado, é o juiz da vara de execuções. Pois bem, como o Tribunal de Ética e Disciplina, que não é órgão, tem competência para julgar, é o Tribunal de Ética e Disciplina que vai absolver o advogado que estiver sofrendo um processo disciplinar ou condená-lo a uma censura, a uma suspensão ou a uma exclusão, correto? Quando essa decisão do Tribunal de Ética e Disciplina transita em julgado, o Conselho Seccional é que vai executar a decisão do Tribunal de Ética. Atenção, pergunta adorada pelo examinador. Qual Conselho Seccional pune e qual Tribunal de Ética e Disciplina julga o advogado que praticou alguma infração disciplinar? Cuidado! O Conselho Seccional que pune e o Tribunal de Ética que julga são aqueles em cuja base territorial ocorreu a infração. Então, imaginemos aqui que estamos em Minas Gerais. Aí um advogado do Rio de Janeiro, inscrito regularmente no Rio de Janeiro, pratica uma infração disciplinar na comarca de Divinópolis. Aonde está o Conselho Seccional competente para punir esse advogado e o Tribunal de Ética e Disciplina competente para julgar esse advogado? Apesar dele ser inscrito regularmente no Rio de Janeiro, quem irá julgá-lo e puni-lo são o Tribunal de Ética e Disciplina e o Conselho Seccional do Estado de Minas Gerais. Nessa questão, se ela cair, atenção, não me interessa aonde o advogado tem inscrição principal, não me interessa se ele tem inscrição suplementar, não me interessa aonde ele formou. A única coisa que me interessa para saber qual o Conselho Seccional que pune e qual o Tribunal de Ética e Disciplina que julga o advogado é a base territorial da infração disciplinar. Aonde ele praticou a infração disciplinar, ali está o Conselho Seccional competente para punir e o Tribunal de Ética e Disciplina competente para julgar esse advogado, correto? Pois bem, agora feita essa ambientalização aí topográfica, geográfica dentro do nosso estudo, nós vamos abrir o Estatuto de Ética, no artigo
1º, correto? O artigo 1º traz as atividades privativas da advocacia. Só o advogado, diz o inciso 1, tem o poder de postular em juízo, correto? A palavra qualquer caiu, porque a gente sabe que hoje existem algumas possibilidades de eu estar em juízo sem advogado, mas, em regra, se um ministro do Supremo Tribunal Federal precisar acionar o judiciário porque está precisando de um alvará, por qualquer razão, ele tem que contratar um advogado. Também é atividade privativa do advogado as consultorias, assessorias e direções jurídicas. Atenção, o examinador volta e meia mistura aí essa alternativa, ou fazendo uma pergunta, ou colocando lá nas opções, para você marcar falso ou verdadeiro. O Estatuto da Advocacia destaca que não há necessidade de nomeação de advogado para impetrar habeas corpus, correto? Então, se uma pessoa contrata você para entrar com habeas corpus em defesa dela, ela nem precisa te dar procuração. Por quê? Porque se eu estou falando de habeas corpus, segundo o Estatuto da Advocacia, qualquer um do povo poderá impetrar ordem de habeas corpus, correto? Essa é uma questão que volta e meia aparece em prova. Quero destacar agora o artigo 3º do Estatuto da Advocacia. Eu estou querendo me corrigir, viu, gente, que eu tinha dito Estatuto de Ética, Estatuto da Advocacia da OAB. Foi um equívoco meu aí. Artigo 3º, uma questão querida do examinador, volta e meia aparece. Existe uma categoria de advogados inscritos regularmente na OAB que fazem concurso público e, portanto, se tornam servidores ou funcionários públicos e são classificados no Estatuto como advogados públicos. O artigo 3º diz que o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, correto? Parágrafo 1º, exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio, a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração. Então, essas figuras, eu sou defensora pública aqui no estado de Minas Gerais. Eu fiz um concurso público e, segundo o Estatuto de Advocacia da OAB, a minha categoria integra o que o artigo 3º, parágrafo 1º, nomeia de advogados públicos. Atenção, são advogados públicos, aí você memoriza. Os advogados, a Advocacia Geral do Estado ou da União, as Procuradorias da Fazenda, as consultorias em seus níveis, né, municipal, estadual e federal, e a Defensoria Pública. Quando você memoriza a palavra procurador, vem o examinador com 2 pegadinhas que podem aparecer aí envolvendo esse tema. Primeiro, ele fala lá, Mariazinha, advogada inscrita regularmente na OAB, fez um concurso para Procuradoria da Fazenda. Precisa cancelar a sua OAB? Precisa tirar licença da sua OAB? Né? Terá sua OAB suspensa? Não precisará tomar qualquer cautela junto à OAB? Qualquer providência junto à OAB? Não precisará, porque se ela é inscrita regularmente na OAB e passa por um concurso da advocacia pública,
O advogado público, segundo o estatuto, tem que ser inscrito na OAB. Então, segundo o estatuto, defensor público tem que ser inscrito, advogado geral do Estado ou da União tem que ser inscrito, as procuradorias da Fazenda têm que ser inscritas. Essa é a primeira pegadinha. A segunda pegadinha, integram a advocacia pública. Né? Assinale falso ou verdadeiro com relação à advocacia pública. E como ele sabe que você memorizou que procurador é advocacia pública, ele mistura lá nas opções o procurador do trabalho, ou o procurador de justiça, ou o procurador-geral de justiça. Atenção! Procurador do trabalho é o Ministério Público do Trabalho. Procurador de Justiça é a progressão na carreira do Ministério Público. Eu passo no concurso, começo como promotor de justiça. Se eu conseguir a progressão, eu vou a procurador de justiça. E o procurador-geral de justiça é o chefe do Ministério Público dentro do Estado. Então, falando de advocacia pública, cuidado com essas duas pegadinhas do examinador. Primeiro, ele coloca o advogado regularmente inscrito, fazendo um concurso de advogado público e pergunta se ele terá que licenciar ou que cancelar a sua inscrição. É falso, porque o advogado público tem que ser regularmente inscrito nos quadros da OAB. E segundo, como ele sabe que você vai memorizar que procurador é advogado público, ele coloca as carreiras do Ministério Público. Procurador do Trabalho, Procurador de Justiça e Procurador-Geral de Justiça. Sendo certo que Ministério Público não tem qualquer ligação com a OAB, tá certo? Ainda sobre o advogado público, o Regulamento Geral, no artigo 9º, diz que o advogado público, como ele é regularmente inscrito nos quadros da OAB, ele pode ser votado e tem o dever de votar. Então, quando tem eleição lá na OAB, quem é dessas carreiras da advocacia pública, segundo o Estatuto da Advocacia, pode se candidatar até a presidente de uma chapa e tem o dever de votar, correto? Às vezes me perguntam, aí tem que pagar a OAB? Claro, se você está inscrito na OAB, tem que pagar a anuidade sim, correto? Artigo 5º, atenção, trata do mandato. Eu só posso falar que alguém é meu cliente se eu tiver o mandato dele. E a Mariazinha só pode falar que eu sou advogada dela se ela me der o mandato. O mandato se materializa através de um documento que se chama procuração. A procuração, ela não tem prazo certo para morrer. Se eu não renunciar à causa, se o cliente não me destituir, se não houver um subestabelecimento sem reserva de domínio, eu sou advogado daquele caso até a minha morte. Então, tem inventário aí que o advogado morre e o inventário continua. É correto afirmar que a procuração, o mandato que constitui alguém como advogado, não tem prazo de validade. Ele morre, né, naturalmente, com o trânsito em julgado da decisão e arquivamento da causa e, excepcionalmente, com a renúncia do advogado ou com a destituição do advogado pelo cliente ou com o subestabelecimento sem reserva, correto? Quando eu subestabeleço sem reserva, eu, André, estou saindo da causa e um terceiro advogado está entrando, correto? Só com procuração eu posso ser advogado de alguém, mas atenção, diz o artigo 5º, parágrafo 1º, que o advogado pode atuar em caso de urgência sem procuração na causa. Então, se acontecer alguma coisa urgente, emergencial, eu posso entrar na causa sem procuração.
Mas aí, atenção, porque o examinador sabe que advogado detesta número, correto? E ele adora ficar perguntando esses negocinhos de prazo, né? Então, se eu atuo sem procuração fundamentada na urgência, eu tenho 15 dias prorrogável por mais 15 para juntar a minha procuração, correto? E atenção, no mesmo artigo 15, no mesmo artigo 5, quinto, né? No parágrafo 3º, está lá o prazo que eu, advogado, fico responsável pela causa no caso de eu renunciar. Então, se eu renuncio, não quero mais essa causa, ou porque eu briguei com meu cliente, ou porque eu estou indo estudar no exterior, ou porque eu passei num concurso público e me tornei incompatível para continuar advogando, estou renunciando. Primeiro, a renúncia não precisa ser fundamentada. Todo mundo já deve ter conhecimento de um caso que o advogado colocou lá assim, renuncio por questões de foro íntimo. Não precisa. Para renunciar, o advogado só precisa colocar lá, renuncie o mandato a mim concedido às folhas tais. Acabou. Ele não precisa dizer por que ele está renunciando. Mas a renúncia gera para o advogado duas obrigações. Primeira obrigação, ele tem o dever de comunicar ao cliente dele. Porque é bonito, né? Ah, renunciei, fui, acabou. Depois você descobre aí depois que você está sem advogado. Dever de comunicar o cliente que ele está renunciando. E 2, segunda obrigação, ainda depois que eu renuncio, salvo se o meu cliente contratar outro advogado antes desse prazo, eu fico responsável pela causa pelos próximos 10 dias. Renunciei até a meia-noite do 10º dia. Se o meu cliente não contratar outro advogado, eu sou a advogada da causa. Então, repetindo aí, 15 dias prorrogável por mais 15 para juntar a procuração aos autos, no caso de eu estar atuando sem procuração fundamentada ou justificada a urgência disso. 10 dias responsável pelo processo se houver a renúncia do advogado. Aproveito, gente, para falar com vocês o seguinte. Esse prazo de 15 dias também aparece lá no processo disciplinar contra o advogado. Então, se o advogado está respondendo a um processo disciplinar junto à OAB, todos os prazos, segundo o artigo 69 do nosso estatuto, são de 15 dias. Aí, o advogado vai ser intimado para apresentar defesa prévia, razões finais, tem recurso, embargo declaratório. Qual é o prazo no processo disciplinar? Prazo unificado de 15 dias, correto? Seguindo aí, chegamos no ponto mais importante. Esse ponto, gente, cai mesmo. Artigo 6º e 7º. Cai mesmo. São os direitos do advogado, as prerrogativas do advogado. O artigo 6º traz um direito fantástico, maravilhoso, divino, que não serve para você aprender só porque está fazendo o exame da OAB, não. Mas pro resto da sua vida, enquanto você advogar, nunca mais se esqueça. Não há, com H, do verbo haver, que é sinônimo de existir, hierarquia, nem subordinação entre juiz, advogado e promotor de justiça, devendo todos se tratar com respeito e lhaneza. Não existe hierarquia nem subordinação entre juízes, promotores e advogados. Com relação ao advogado, é importante a gente ressalvar que o artigo 44, parágrafo 1º, que traz a organização da OAB, ele diz o seguinte: a OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Ora, se a OAB
que eu sou inscrita nela como advogado, não mantém com a administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico, é lógico que eu, que sou inscrito nessa instituição, que não tem vínculo nenhum com a administração, eu sou autônomo e, portanto, não sou hierarquicamente subordinado a juiz, a promotor, né? Eu devo satisfação à instituição que eu sou inscrito, que é a OAB. O artigo 7º arrola aí os direitos especificamente. Porque a gente não tem, né, todo o tempo, eu vou destacar os que eu reputo que aparecem mais em prova e que são os mais importantes, que se não cair na prova, você não vai perder de saber, entendeu? Inciso 1 do artigo 7º. É direito do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Então, eu sou inscrita regularmente aqui em Minas Gerais, como a minha carteira de habilitação, como a minha carteira de identidade, eu posso usar a minha inscrição na OAB em todo o território nacional. Eu posso ter causa no Rio, eu posso ter causa em São Paulo, eu posso ter causa na Bahia, em todo o território nacional. Atenção! Qual é a restrição? A restrição está lá no artigo 10, parágrafo 2º. O artigo 10 caput trata da inscrição principal. E o parágrafo 2º diz assim: além da principal, ou seja, além da inscrição principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujo território passar a exercer habitualmente a profissão. E aí, graças a Deus, o estatuto vem e ele mesmo define, conceitua o que é exercer a advocacia com a habitualidade, considerando-se a habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Atenção! Quando essa questão aparece, gente, o examinador coloca lá uma série de opções com advogado, advogando pelo Brasil, mas não ultrapassando 5 causas no ano. O que excede a 5, meus queridos e minhas queridas, é 6. Então, se um advogado no Brasil inteiro tiver 5 causas em cada estado, ele não precisa ter inscrição suplementar em estado nenhum, porque o que excede a 5 é 6. E o estatuto definiu que exercer com habitualidade a profissão é ter no ano mais de 5 causas, o que excede as 5 causas. Lembrando aos colegas que são 2 as hipóteses de inscrição suplementar. A primeira, eu tenho a minha inscrição aqui, minha sede profissional aqui em Minas, e passo a advogar em outros estados, e num determinado estado, no ano, eu tenho 6 causas ou mais. Aí eu tenho que ter inscrição suplementar lá. E também no caso da sociedade de advogados, quando ela abre filial. Aí o advogado fica obrigado a ter a inscrição suplementar, correto? O inciso 2, que foi alterado no ano de 2008, trata da inviolabilidade do escritório do advogado. Então, atenção, porque em tempos de Lava-Jato, isso aí pode ser questionado, não é? Veja lá, tudo dentro do escritório é sigiloso. Como é que é aquele negócio? O computador, hardware, né? A memória do computador é sigilosa. As conversas telefônicas são sigilosas. O WhatsApp, mensagem, MS... como é que é? Aquele MS... mensagem aí de celular sem ser o WhatsApp. Meu e-mail que eu troco com o meu cliente, carta, bilhete, tudo é sigiloso. Qual que é a regra com relação à relação do advogado com o cliente dele? Tudo é sigiloso, escritório sigiloso, documentos escritos, pastas físicas são sigilosas, conversas telefônicas, cartas, telegramas, WhatsApp, MSI, esqueci o nome, mensagem de celular, WhatsApp, tudo sigiloso, correto? Pode ser quebrada a inviolabilidade do escritório? Sim. Como? Com mandado judicial fundamentado de busca e apreensão que deverá ser cumprido
indivíduo acompanhado por um representante da OAB para evitar os abusos e a busca e apreensão, se o advogado estiver sendo investigado. Então, eu não posso fazer busca e apreensão no escritório do advogado porque ele está defendendo um bandido. E não tinha advocacia, vocês concordam comigo? O advogado está sendo investigado. O advogado é objeto de um inquérito policial. O advogado está sob suspeita. A inviolabilidade do escritório dele pode ser quebrada com mandado de busca e apreensão fundamentado, que deverá ser cumprido na presença de um representante da OAB, e a busca e apreensão somente poderá recair sobre documentos e informações que são objeto da investigação. Então, todo o resto da clientela do advogado é protegida pela inviolabilidade do escritório. É importante lembrar aí aos colegas o artigo 7º, inciso 3. Artigo 7º, inciso 3. Não existe pessoa presa incomunicável para o advogado. Não existe preso incomunicável para o advogado. O advogado não é visita. O advogado é exercício de direitos. Prisão em flagrante do advogado. O advogado pode ser preso em duas situações. Praticando um crime comum ou no exercício da sua função. Se ele é preso praticando um crime comum, praticando um furto numa loja, né? Para que o auto de prisão em flagrante seja regular, basta que a autoridade policial informe a OAB que aquele advogado está sendo preso em flagrante. Então, a PF vai ter que constar lá que no dia tal, às tantas horas, o conselheiro fulano de tal foi informado da prisão em flagrante do advogado que estava furtando na loja. E a outra hipótese é o advogado ser preso em flagrante no exercício da sua função. Aí o auto de prisão em flagrante somente será regular se houver a presença de um representante da OAB acompanhando o auto de prisão em flagrante. Cuidado, sabe por quê? Porque o parágrafo 3º do artigo 7º diz que o advogado somente poderá ser preso em flagrante no exercício da sua profissão em caso de crime inafiançável. Isso quer dizer que no desacato o advogado não pode ser preso em flagrante, porque desacato é crime de menor potencial ofensivo, que deve ser processado e julgado no juizado especial, e assim sendo, o juizado especial não admite prisão em flagrante, correto? Seguindo aí, importante ressalvar o artigo 7º, inciso 6, porque quando ele cai na prova, que é o direito que o advogado tem de ingressar livremente em alguns lugares, parece que é falso, porque na vida real não é assim que funciona. Como é a vida real, não interessa. O estatuto cobra o que está disposto nele. É direito do advogado ingressar livremente nas salas e sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos. O que são os cancelos? São aqueles portõezinhos, né? Aquelas cerquinhas que geralmente separam no tribunal do júri, né? A área reservada para os juízes, da plateia, nos tribunais de segunda instância, a sessão, os desembargadores da assistência, correto? É direito do advogado ingressar livremente, mesmo além daqueles portõezinhos que são os cancelos. É direito do advogado ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios de ofício de justiça e serviços notoriais. E aí você fala, nossa, mas eu sou tratado às vezes até mal quando eu estou lá no balcão da secretaria. Bom, isso é a vida real. Se cair na prova, é direito do advogado ingressar livremente nesses locais. E uma que volta e meia aparece e confunde você, que é direito do advogado ingressar livremente em qualquer assembleia ou reunião que participe ou possa participar o seu cliente, desde que munido de poderes
especiais. Então, o advogado, o que me constitui advogado da Mariazinha é que ela me dê a procuração. Mas, em algumas situações, eu só posso agir em nome da minha cliente se ela me der poderes especiais. Aqui está uma hipótese. Eu posso representar o meu cliente em qualquer assembleia ou reunião que ele participe ou possa participar, desde que ele me dê uma procuração com poderes especiais, correto? Também não se esqueça, é direito do advogado se manifestar sentado ou em pé, né? Porque se o advogado quiser participar da audiência em pé, ele pode participar da audiência em pé. É direito do advogado, correto? E quero falar aqui também, né, gente, dessa hipótese aí que eu tenho para mim que vai cair, porque o artigo 7º sofreu uma alteração agora em janeiro de 2016 e ampliou o direito do advogado com relação ao exame de autos de investigação. Então, aqui na parte de cima, vocês estão aí vendo a redação de como era o inciso 14 e na parte de baixo a nova redação do inciso 14 que amplia o direito do advogado de consultar autos investigatórios em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Então, se o Ministério Público estiver promovendo algum tipo de investigação, pelo estatuto agora, o advogado tem o direito de consultar esses autos e também investigação de qualquer natureza. E vejam que interessante que a lei, por ser agora, né, do século XXI, fala lá, podendo o advogado copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então, aquela discussão se o advogado tinha ou não tinha direito, né, de consultar o inquérito policial, essa reforma aí de janeiro de 2016 resolveu a questão. Ele tem direito, sim, correto? O inciso, essa reforma acrescentou ao artigo 7º 3 parágrafos, o 10, o 11 e o 12, e ressalva, né, que se os autos estiverem em sigilo, o advogado só poderá consultá-los com procuração. Isso todo mundo sabe, não é verdade? E também aqui que a autoridade investigadora pode delimitar o acesso do advogado se a prova ainda não estiver juntada aos autos, estiver ainda sendo produzida, né? Porque senão eu sou advogado, a prova está sendo produzida, eles vão lá fazer uma interceptação telefônica no meu cliente, a prova ainda está sendo produzida, e eu fico sabendo antes, né, da prova ser produzida. E vejam que a intenção da OAB é tanto fazer valer esse direito do advogado, que a autoridade que se negar a esse direito do advogado pode ser depois responsabilizada criminal e funcionalmente por abuso de autoridade, correto? E a lei de 2016 também acrescentou aí no artigo 7º o inciso 21, que é uma novidade. A gente não tinha o inciso 21, né? E o inciso 21 diz que é direito do advogado assistir o seu cliente durante a investigação, né, na apuração em procedimentos investigatórios, podendo apresentar razões e quesitos. Então, eu não quero saber do processo penal, estamos falando do estatuto. Se a natureza do processo penal, do inquérito policial se alterou, se ela não se alterou, o fato é o seguinte, para a OAB, hoje, é direito do advogado acompanhar o seu cliente em investigações, né, depoimentos investigatórios, muito especialmente no inquérito
policial. Se perguntar, na prova de estatuto, é isso que o examinador do estatuto da OAB vai querer saber, correto? E gostaria de finalizar aí o nosso encontro falando um pouquinho das infrações e sanções disciplinares. Então, lá no artigo 34, eu tenho as infrações disciplinares, que são 29 infrações. E no artigo 35, eu tenho as sanções disciplinares. São sanções disciplinares a censura, a suspensão, a exclusão e a multa. Atenção, porque a multa não é sanção autônoma. Segundo o artigo 39 do Estatuto, a multa só poderá ser aplicada se houver uma circunstância agravante junto com a punição de censura ou com a punição de suspensão. Então, atenção, porque a multa não pode ser aplicada isoladamente, só com a censura ou com a suspensão, se houver alguma circunstância agravante, correto? Como é que eu vou memorizar o que é punido com censura, o que é punido com suspensão e o que é punido com exclusão? Da mesma forma que as sanções foram dispostas da mais leve para a mais grave, primeiro censura, depois suspensão e, por fim, a exclusão, as infrações também foram dispostas das mais brandas até as mais pesadas, as mais graves. Você tem que lembrar o seguinte, são 29 infrações. A última infração, que é a do inciso 29, é uma exceção, que eu brinco que é uma exceção bíblica, né? Porque não se diz lá que os últimos serão os primeiros. Então, a última infração, que é a do 29, que pune o estagiário que extrapola o exercício de suas funções, é punida com censura. Última infração, punida com primeira sanção. 29, punido com censura. E só 3 infrações são punidas com exclusão. Só 3 são as 3 últimas, menos o inciso 29. Fazer prova falsa no ato da inscrição, praticar crime infamante e tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. E aí, veja você, se você pegar as iniciais da prova falsa, do crime infamante, de moralmente inidôneo, dá o pró-crime. Pró-crime, pró de prova falsa, cri de crime infamante, mi de moralmente inidôneo. E aí você não vai esquecer mais, né? Advogado pró-crime tem que ser excluído da OAB. Você é advogado? Sou. E você é advogado e é pró-crime? Eu sou pró-crime, eu acho que todo mundo tem que ser bandido. Meu filho, advogado que é pró-crime tem que ser excluído, correto? Lá nas punições com suspensão, você tem que pensar o seguinte: do inciso 1 ao inciso 16, inclusive, todas as infrações serão punidas com censura. Então, do 17 ao 25, do inciso 17 ao inciso 25, é que as infrações serão punidas com suspensão, porque as 3 últimas, o pró-crime, exceto o 29, sujeito o advogado a ser excluído da OAB. Então, o que é que nós temos do 17, do inciso 17 ao inciso 25? Inciso 17, fraude à lei. Como é que você vai memorizar isso? Todo advogado, todo mundo, todo ser humano, quando tem 17 anos, gosta de fraudar a lei para parecer que tem 18 anos, correto? Todo indivíduo que tem 17 adora fraudar a lei para parecer que tem 18 anos. Como é que você vai memorizar o inciso 17? Fraude à lei. O 18.
o 19 e o 20, apareceu dinheiro sujo, apareceu dinheiro podre, é suspensão. Então, estão lá no 18, no 19 e no 20. O inciso 21 está ligado a um gesto, que é esse gesto aqui, que é surrupiar, né? É apropriar-se indevidamente de algo. O inciso 21 é quando o advogado se apropria indevidamente de quantias ao cliente ou devidas ao cliente. O 22 também pode ser ligado a um gesto. É a retenção abusiva de autos. O advogado pega amor ao processo e não quer devolver. Essa é uma infração que vai desaparecer com o tempo, porque em breve não haverá mais autos físicos. Todos os autos serão virtuais, né? O PGJ, o processo eletrônico, não é verdade? O 23 é quando, e você vai lembrar que é esse sinal de dinheiro aqui, quando o advogado não está em dia com as contribuições com a OAB. O que não está em dia com a contribuição da OAB, gente? Ele não pagou a anuidade. Questão querida do examinador. Cuidado, porque quando o advogado não paga anuidade, não está em dia com as contribuições junto à OAB, ele pode ser processado administrativamente e ser punido com suspensão só depois de ser notificado. E aí o examinador geralmente apresenta essa assertiva e tira parte da necessidade da notificação. Então, ele só pode ser processado por dever à OAB depois de regularmente notificado. O inciso 24 trata da inépcia profissional. Eu faço esse gesto, né? Porque o número 24 na vida cotidiana sempre esteve ligado a um determinado animal. Isso vai ajudar a gente a memorizar qual é a infração do 24. Aqui no estatuto, a infração do 24 também está ligada ao animal, que é esse aqui, né, gente? É o burro, é o asno, é a anta, é o Joselito sem noção. E o inciso 24 fala lá da inépcia profissional. Erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. É o 24, correto? No inciso 25, que também suspende, eu tenho a conduta incompatível. Você não pode confundir a conduta incompatível que suspende, prevista no inciso 25, com o tornar-se moralmente inidôneo, que exclui, previsto no inciso 28. Como que você não vai confundir, gente? A conduta incompatível traz, o estatuto traz, com relação à conduta incompatível, 3 hipóteses expressas no estatuto, lá no parágrafo único do artigo 34. E diz que são consideradas condutas incompatíveis, dentre outras, a prática de jogo de azar não autorizada em lei, é o jogo. A conduta escandalosa, e aí eu falo, vamos memorizar, o escândalo, incontinência pública escandalosa, o escândalo. E, por fim, a embriaguez ou toxicomania habituais. Embriaguez é bebida alcoólica. Toxicomania, substância entorpecente. Posso dizer que a bebida alcoólica e a substância entorpecente são espécies de um gênero que eu posso chamar de droga. Então, são condutas incompatíveis, que não podem ser confundidas com moralmente inidôneo. E conduta incompatível, suspende. Jogo, escândalo e droga.
Se eu pegar as 3 iniciais dessas palavras, eu vou formar uma siglazinha muito sonora, que é o GED. GED de jogo, escândalo e droga. Conduta incompatível que suspende. E aí nós vamos terminar esse encontro, né, gente? Cantando e dançando um pouquinho, para você nunca mais esquecer e não errar o que é a conduta incompatível, que suspende o advogado. Jogo, escândalo e droga. Então, presta atenção, porque eu vou contar uma historinha para você de um advogado que levou uma punição. Ele era esperto, não queria nem saber, reteve autos e ganhou a suspensão. Desesperado, sem poder advogar, jogou no bicho, começou a se drogar. Foi um escândalo, coisa horrível de se ver. E aqui no IED, ele veio perguntar. 1, 2, 3. De quem é esse GED? Oi, de quem é esse GED? Oi, de quem é esse GED? Ele é da suspensão. Canta aí comigo. De quem é esse GED? Oi, de quem é esse GED? Oi, de quem é esse GED? Ele é da suspensão. Quem é o GED? Jogo, escândalo e droga. E de quem é o GED? O GED é da suspensão. Beijo grande para você, sucesso total para você amanhã e eu espero ter ajudado a fazer uma revisão aí dentro do nosso tema que vai colaborar no seu raciocínio e aprovação nessa fase da sua vida amanhã no 19º exame da OAB. Prazer estar aqui, um prazer estar aí com você. Beijo.